Vamos lá, galerinha! Estamos de volta aqui para a nossa aula de física, diretamente dos estúdios do canal Educação. Galerinha aí da primeira série, que conferiu a nossa primeira aula de física. E estamos agora para a segunda aula, né? Para finalizar a nossa parte teórica do conteúdo, a gente vai trabalhar agora com massa específica e densidade. Vou querer muita atenção de vocês para esse novo conceito que vai aparecer, já que a gente já trabalhou aqui com o conceito de pressão, né? Então, do nosso conteúdo de hoje, que é hidrostática, a gente vai agora falar sobre densidade e massa específica, beleza? Jovens, dando continuidade aqui ao nosso tema de hidrostática, a gente vai então falar sobre densidade e massa específica. Mas antes eu vou dar um timezinho para vocês, certo? Dá um timezinho aqui de 2 minutinhos e a gente volta já. Ainda recebi aqui uma assinatura, ó, Janaína. Vou deixar aqui, viu, Jana? Sua assinatura. Então, galerinha, massa específica é um dos conceitos que a gente vai trabalhar agora na nossa segunda aula, certo? Meus anjos, qual a diferença, né, de massa específica para densidade, já que você observa que matematicamente os dois são representados da mesma maneira? Tem uma diferença, tá? Tem sim uma diferença, professor. Qual é? A massa específica, se você analisar com calma, é uma característica da substância que compõe um determinado corpo. Já a densidade é uma característica do objeto, certo? Do objeto. Então a gente vai trabalhar com essa diferença visualmente mesmo, tá? Já mexi aqui nas cores do Rafael. Hoje a aula vai ser em homenagem a ele, que já é umas 50 vezes que eu já falei do Rafael na aula. Galerinha, a gente vai identificar a diferença de massa específica e densidade a partir de agora. Olha só. Observe aqui esse corpo, esse objeto que eu estou segurando. Jana, minha linda, pode abrir a câmera aqui pra gente? Então, olha só. Estou aqui usando essa caixinha aqui
das cores do Rafael, já estou mexendo nas cores dele. E aí, essa caixinha aqui, jovens, você percebe que é uma caixinha de sapato, né? Toda coloridinha, toda bonitinha. Porém, se a gente abrir aqui, ela tem espaços vazios, né? Desconsidera esses buraquinhos aqui. Eu quero que você olhe para cá, ó. Ela tem uns espaços vazios. Ó, tô com minha mão aqui dentro, né? Então ela tem esse espaço vazio aqui. Professor, como é que assim a gente vai identificar a diferença de massa específica para densidade? Massa específica eu vou determinar para a substância papelão, que é o material que essa caixa é feita. Para identificar a massa específica da substância, eu vou ter que pegar, amassar essa caixa aqui todinha e deixar ela sem espaços vazios. Eu tenho que considerar que ela é totalmente maciça. Então, para calcular uma massa específica, eu tenho que pegar a massa do papelão e dividir pelo volume do papelão e não da caixa. Então, eu desconsidero esse volume aqui. Eu vou considerar o volume só do papelão, só ocupado por ele. Como assim, professor? Se a gente fosse realizar o cálculo aqui, eu teria que pegar o volume da caixa, o volume ocupado pelo papelão, e subtrair do volume do espaço vazio. Porque eu não quero que o espaço vazio entre na minha conta. Eu quero saber só a massa específica do papelão. Tá bom? Então, no caso da massa específica, pode voltar aqui, minha linda. No caso da massa específica, nós vamos considerar que a substância ela é maciça. Certo? Eu não vou considerar espaços vazios. Por isso que eu peguei aqui a imagenzinha, né, de um corpo todo amassado. Muito provavelmente esse corpo tinha algum espaço vazio, e aí ele amassou todinho para que ficasse só o volume da substância que compõe esse material. Beleza? Então, galerinha, a massa específica, representada por essa letra grega chamada de μ, será a massa da substância, a massa do material, dividido pelo volume do material. Certo? Questão de unidades. Questão de unidades. Massa específica, ou eu encontro em grama por centímetro cúbico, ou eu posso encontrar em quilograma por metro cúbico. Agora é cúbico, viu? Agora é elevado a 3. Certo? Porque eu estou falando de volume, né? Antes, na pressão, a gente estava falando de área. Então, tinha que ser quadrado. Beleza? Professor, existe relação entre essas duas grandezas, né? Grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico? Existe. 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilograma por metro cúbico. Por exemplo, vamos lá para a massa específica e densidade da água. A densidade da água, ela é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000
quilograma por metro cúbico. Beleza? Show de bola. Vamos para a densidade? Bora lá para a densidade. Você vê a diferença. Densidade é uma característica do corpo. Do corpo. Não é da substância. Certo? Por isso que aqui você vai usar a divisão da massa do corpo pelo volume ocupado pelo corpo. Ok? Professor, e agora? Observa essa caixa aqui novamente. Observe essa caixinha aqui novamente. Agora, jovens, eu vou considerar os espaços vazios. Então, eu não vou considerar só o papelão. Eu vou considerar todos os espaços que ela tinha vazios também. Certo, São Félix? Vou voltar agora para vocês. Tá? Então, jovens, massa específica, não esqueça, é uma característica da matéria, né? Da substância. Eu tenho que considerar que a matéria, ela não possui espaços vazios. Ela é totalmente maciça. Certo? Vou te dar aí 2 minutinhos, para você copiar esse slide e a gente volta para falar da densidade. 2 minutinhos. Muito bem, bora lá. Então, analisando agora a densidade, a gente vai pegar a mesma caixinha, só que agora eu vou considerar, quem, professor? Os espaços vazios.
Então, o espaço vazio na densidade vai continuar, certo? Eu não vou precisar amassar a substância para calcular a densidade dela, não, certo? Eu só preciso calcular o volume ocupado por ela, né? O volume ocupado pelo corpo. Então, por isso que nesse caso, a densidade está associada ao corpo. É uma característica do corpo e não apenas da substância. Professor, aí se no caso a substância ela é maciça. Se ela for maciça, ela vai ser o quê? Homogênea, né? Se ela for maciça, ela vai ser homogênea. Mas também ela pode não ser maciça. Ela pode ter os espaços vazios. Se ela possuir os espaços vazios, eu vou calcular de que forma? Do mesmo jeito. No caso da caixa que eu estou exemplificando aqui, estou usando como exemplo, ela tem espaços vazios. Professor, e qual vai ser a densidade dela? Vai ser a massa da caixa dividido pelo volume da caixa. Na massa específica, eu teria que amassar essa caixa aqui todinha para colocar ela em cima de uma balança. E aí medir a massa dela e dividir pelo volume do papelão amassado. Perfeito? Então, essa é a diferença de massa específica e densidade. Na densidade, eu não preciso amassar o objeto. Eu não preciso desconsiderar os espaços vazios. Eu posso usá-los também. Ok? As unidades são as mesmas. Tá? Densidade, a unidade de densidade é a mesma de massa específica. Tá bom? Só o símbolo que é diferente. Densidade, você usa a letra D para representar ela, mas a unidade continua a mesma. Ou é grama por centímetro cúbico, ou quilograma por metro cúbico. Perfeito, jovens? Show de bola! 2 minutinhos para vocês para a gente finalizar a parte teórica. E aí daqui para frente só a gente trabalhar com questões, tá? Então vou dar 2 minutinhos e a gente volta já. 2 minutos.
Muito bem, galerinha. Então vamos lá. Continuando aqui, a gente vai só tirar essa última dúvida, né? Olha só, quando o corpo é maciço e homogêneo, ou seja, feito só de uma substância, a sua densidade ela coincide com a massa específica. Porém, quando o corpo tem espaços vazios, aí já não coincide. Tá bom? Vamos ver o exemplo aqui. Olha só. Um cubo maciço e homogêneo, ou seja, um cubo totalmente feito desse material, sem nenhum espaço vazio, e feito apenas dele, não tem misturas, de alumínio, né? Ele é feito só de alumínio, não tem espaço vazio nenhum, tem uma massa específica de 2,7. Como esse objeto ele não tem espaços vazios e ele é feito só de alumínio, a densidade dele também é 2,7. Então você observa que se o corpo é maciço e homogêneo, a sua densidade ela coincide com o espaço, sua densidade coincide com a massa específica. Tá? Se o cubo de alumínio for oco, ou seja, se ele tiver espaços vazios, a sua densidade vai ser menor do que a massa específica. Porque no caso da densidade, eu tenho que considerar o volume do material, sem amassá-lo. Já a massa específica não, eu teria que reduzir esse objeto a ponto dele não possuir espaços vazios. E aí, se eu reduzir o objeto, eu reduzo o volume. Reduzindo o volume, a massa específica vai lá para cima, né? Ela aumenta. Porque é inversamente proporcional. Volume e massa específica. Certinho? Então, não esqueça desse detalhe. Se o corpo é maciço e homogêneo, as duas grandezas elas são iguais, densidade e massa específica. Caso eu tenha espaço vazio, a densidade será bem menor. Galerinha, então vamos para o nosso exemplo número 4, né? O quarto exemplo de hoje. Ele diz o seguinte: um objeto feito de ouro maciço, ou seja, ele é feito só de ouro e não tem espaços vazios, ele vai possuir uma massa de 500 gramas e um volume de 25 centímetros cúbicos. Olha só, a massazinha dele é 500 gramas e o volumezinho dele é 25 centímetros cúbicos. Determine a massa específica do ouro. Então, eu quero saber qual é a massa específica do ouro. Como é que a gente calcula a massa específica da substância? É a divisão da massa pelo volume da substância. Certo? Como ele é maciço, ele não tem espaços vazios. Então, o volume da substância é equivalente ao volume do objeto. Tá? O cubo de ouro tem volume semelhante ao ouro, né? A substância ouro nesse caso. Então, substituindo os valores, galerinha, a massa específica seria 500
dividido por 25. Professor, é só fazer essa divisão? Só. Quanto é que dá aí, jovens? 500 dividido por 25. Dá 20, né? 20 grama por centímetro cúbico. Então, essa é a massa específica desse materialzinho de ouro. Perfeito, jovens? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado alguma dúvida, você coloca no chat. Não quero que vá nenhuma dúvida para frente. Tá bom? Vou te dar 2 minutinhos nesse exemplo para você anotá-lo. E aí os próximos eu vou deixar você resolvendo, tá? 2 minutinhos. Vamos lá. Meus anjos, próximo exemplo é com os senhores, tá? É com vocês. Cuidado, seguinte, que ele já dá as medidas de um cilindro, certo? Só que ele dá o cilindro todo repartidozinho, né? Por quê, professor? Porque ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que a área da base
vale 5 centímetros quadrados. Então, isso aqui vai possuir 5 centímetros quadrados. Beleza? E ele fala que a altura é 20 centímetros. Perfeito. Aí ele diz que a massa desse corpo é de 540 gramas. Ele pede para a gente determinar a densidade do cilindro. E aí? Com vocês, tá? Vou querer saber de vocês a densidade. Então, fica a dica. Primeiro, olha só. Calcula o volume do cilindro. Determina para mim quem é o volume. Depois, professor, depois que a gente determinar o volume, determina para mim a densidade. Passo 1, volume. Passo 2, densidade. Certo? 2 minutinhos para vocês.
E aí? Cadê o gabarito de vocês? Exemplo número 5. Olha só, eu tenho um cilindro de área da base igual a 5, já na unidade de área, e 20 centímetros de altura. Então eu quero saber primeiro qual é o volume, porque ele deu a área da base e o volume. Na verdade, a área da base e a altura, né? Então, galerinha, a área da base vezes a altura vai me dar o volume desse cilindro. Então, 5 vezes 20 vai me dar o valor do nosso volume. Dá um total aí de 100 centímetros cúbicos. Beleza? Professor, e a densidade? A densidade, basta você calcular a massa do corpo e dividir pelo volume dele. A massa será igual a 540, né? O volume igual a 100. 0 do denominador cancela com 0 do numerador. 54 dividido por 10 dará uma densidade de 5,4 grama por centímetro cúbico. Prontinho, jovens. Era só você realizar esse cálculo. Certo? Beleza? Galerinha, ficou claro? Ficou claro aqui pra gente? Galerinha de Aroeira, Campo Largo, Dom Inocêncio, Elesbão Veloso e Jerumenha. Ficou claro? Show de bola. Vou te dar então um minutinho, tá? Um minutinho só para você tirar o print dessa questãozinha 5. Aí a gente volta para a próxima, tá? Um minutinho.
Voltando. A gente volta aqui para a nossa próxima questãozinha. Olha só. Questãozinha 6, nosso encontro de hoje, vai dizer o seguinte. Um cubo oco de alumínio apresenta 100 gramas de massa e volume de 50 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia, da parte oca, é de 10 centímetros cúbicos. Aí ele quer que a gente determine a densidade do cubo e a massa específica do alumínio. Então, primeiro, galerinha, a gente vai precisar calcular o volume da substância tá? Que é o volume do alumínio. Certo? Calculando o volume do alumínio, fica fácil para a gente determinar a massa específica. Porque a massa específica é a grandeza que eu vou desconsiderar os espaços vazios. Não é isso? Então, meus anjos, calculando o volume do alumínio, eu só preciso fazer uma subtração. O volume do alumínio será o volume, olha só, o volume do corpo, que é 50 centímetros cúbicos, menos o volume da parte oca, que é 10. Então, o volume do alumínio será 40 centímetros cúbicos. Pronto. Achou o volume do alumínio, professor? Achei. Pois agora você vai tentar descobrir a massa específica. Massa específica, vamos lá. A massa específica, galerinha, será a massa do corpo sobre o volume apenas do alumínio. Então, será a massa de 100 gramas dividido por 40 centímetros cúbicos. 0 vai embora com 0, né? Então, fica 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 é 2,5. Tá? 2,5. Cuidado, que ele primeiro quer a densidade do cubo. E só depois a massa específica. Então, você vai procurar 2,5 depois do I. Então, a única alternativa que tem 2,5 seria a letra D. Para provar que a densidade do cubo é realmente 2, você vai agora calcular a densidade do cubo. Olha só. Professor, como é que nós calculamos a densidade? Densidade é a massa sobre o volume. Esse volume não é do alumínio. O volume é do cubo. Então, fica a massa do cubo dividido pelo volume dele, que é o volume considerando os espaços vazios. Que é o volume de 50, né? 0 cancela com 0, fica 10 dividido por 5, que dá 2. Então, confere aí o resultado
da densidade, valendo 2, e a massa específica, valendo 2,5. Professor, por que ele quis primeiro a densidade? Que ele fala aqui respectivamente, ó. Então, cuidado com esse respectivamente. É na ordem. Primeiro densidade, depois massa específica. Certo? Jovens, eu vou te dar 2 minutinhos e depois a gente vai retomar para mais uma questão. Tá bom? 2 minutos. Vamos lá, galerinha. Já? Vamos lá, jovens. Retomando aqui, a gente vai voltar para a nossa aula para uma próxima questãozinha. Tá bom? Então, vamos aqui para mais uma atividade, né? A nossa primeira atividade de sala realmente. Certo? Nessa atividade, ela diz assim: uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual a... Então, galerinha, eu quero saber qual é o valor da pressão. Como é que você vai calcular? A pressão, ela é força sobre a área. A questão disse que a força é de 200 newtons. Perfeito? Então, você vai colocar aqui, ó, 200. E a área é de 0,05. Ok? Para tirar essa vírgula, o que você vai fazer? Você vai multiplicar o numerador por 100 e vai multiplicar o denominador por 100 também. E aí você vai perceber que você vai ficar com 20.000 dividido por 5. Aí você divide, ó, 20 por 5. Quanto é que vai sobrar, professor? 20 por 5 dá 4. E aí você acrescenta os 3 zeros aqui. A dica agora é transformar esse número 4.000 em potência decimal, né? Em notação científica com uma potência decimal. E aí, se você quer transformar esse 4.000 em notação científica, você tem que voltar
a sua vírgula que está após o último zero para a casa decimal entre o 4 e o primeiro zero. Então, a sua vírgula ela vai voltar 3 casas decimais, né? Então, o número que vai surgir é 4,0. Professor, o que a gente faz com essas 3 casas decimais, esses 3 zeros que sobraram? Você vai transformar em uma potência de base 10. Então, você vai multiplicar o 4 por 10. Ao multiplicar o 4 por 10, você tem que observar, olhar quantas casas decimais você retornou. Foram 3. Então, você vai voltar aqui 3 casas. Se você voltou 3 casas, coloque o 3 como sendo o expoente dessa potência decimal. Se esse movimento for para a esquerda, o número 3 é positivo. Se o movimento for para a direita, esse número 3 seria negativo. Ok? Para completar, a unidadezinha de pressão, Newton por metro quadrado. Ok, jovens? Finalizamos aí. Mais uma questãozinha e a gente gabarita a letra C. Certo, meus queridos? Então, galerinha, no nosso tema de hoje, a gente trabalhou com hidrostática, né? A gente, no encontro de hoje, pôde conhecer algumas grandezas da hidrostática. A gente trabalhou com a pressão e as 2 unidades dela, que é Newton por metro quadrado e Pascal. Lembrando que no valor que a gente encontrou aqui, eu coloquei em Newton por metro quadrado, mas poderia ser Pascal também, né? Porque Pascal corresponde ao mesmo valor em Newton por metro quadrado. Certo? Então, a gente achou situações, a gente encontrou situações que a gente calculou a pressão que uma força exercia sobre uma superfície. A gente determinou também como encontrar a densidade e a massa específica. E a gente diferenciou esses 2 conceitos, né? De densidade e massa específica. Então, no nosso encontro de hoje, galerinha, a gente trabalhou o início aqui da hidrostática. Na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade. Vou trazer aqui alguns exemplos ainda sobre esse tema. Porém, também a gente vai ter situações que vão remeter ao novo conteúdo, certo? Então, estudem esse tema, revisem esse tema, e aí a gente se encontra na próxima aula para trabalhá-lo ainda mais, certo? Fiquem com Deus, galerinha, e até a próxima. Tchau, tchau!